No vasto e misterioso universo, ocorrem eventos tão poderosos que desafiam nossa compreensão. Hoje vamos mergulhar no fenômeno das supernovas. Para entender a grandiosidade das supernovas, primeiro precisamos visualizar o que realmente acontece. Imagine uma estrela, imensa, com uma gravidade esmagadora e uma pressão interna inimaginável. Dentro da estrela, há uma luta constante. De um lado, a gravidade tentando comprimir tudo para o centro. Do outro, a energia da fusão nuclear, gerada no núcleo, empurrando para fora. Uma supernova ocorre quando essa balança é quebrada. No caso das estrelas massivas, quando seu núcleo fica sem combustível, ele colapsa sob sua própria gravidade, resultando em uma explosão colossal. Esta explosão libera uma quantidade inimaginável de energia, fazendo com que, por um breve momento, a estrela brilhe mais intensamente do que toda a sua galáxia. Para começar a entender as causas de uma supernova, é preciso se aprofundar nas entranhas de uma estrela. No núcleo de uma estrela massiva, ocorre uma constante fusão nuclear, transformando o hidrogênio em hélio e produzindo energia no processo. À medida que a estrela consome seu hidrogênio, ela começa a fundir elementos mais pesados, de hélio para carbono, de carbono para oxigênio e assim por diante, até que o ferro começa a se formar. O ferro é um ponto de inflexão. Ele não pode ser fundido para liberar energia. O núcleo se torna extremamente denso e instável. Sem a energia da fusão para contrariar a gravidade, o núcleo colapsa subitamente, e essa implosão violenta, em seguida, provoca uma explosão massiva, a supernova do tipo segundo. Por outro lado, temos as anãs brancas. Quando duas delas, em um sistema binário, se aproximam o suficiente, podem se fundir, ou uma pode acumular matéria da outra. Quando a massa combinada das anãs brancas excede um limite crítico, resulta em outra forma fascinante de supernova, conhecida como supernova do tipo Ia. No universo, a beleza está na diversidade, e isso se estende ao mundo das supernovas. De maneira simplificada, podemos dividir as supernovas em dois tipos principais, tipo 1 e tipo 2. Mas a história é mais complexa e fascinante. Os astrônomos classificam as supernovas com base em seus espectros luminosos. Se não vemos linhas de absorção de hidrogênio, estamos diante de uma supernova do tipo 1. Se vemos, é uma do tipo 2. O tipo 2, por outro lado, ocorre em estrelas massivas que esgotaram seu combustível nuclear e têm seus núcleos colapsados. Há ainda mais subcategorias, como as supernovas de tipo Ib e Ic. Elas são semelhantes às do tipo 2, pois originam-se de estrelas massivas, mas diferem na ausência de hidrogênio ou hélio em seus espectros. Embora categorizadas e estudadas cientificamente, cada supernova é um evento único, uma assinatura luminosa da morte de uma estrela, contribuindo para o ciclo eterno de criação e destruição no cosmos. Quando olhamos para uma galáxia, vemos inúmeras estrelas. Mas imagine por um momento que um único ponto dessa galáxia brilha mais que todas as outras estrelas combinadas. Esse ponto de luz intensa e arrebatadora é uma supernova. Em seu auge, pode emitir uma quantidade de luz comparável a de bilhões de sóis. Para contextualizar, o brilho de uma supernova pode superar o de uma estrela comum em mais de 100.000 vezes. Ela pode ser tão luminosa que, por um breve período, ofusca toda a galáxia onde reside. Mas esse brilho espetacular tem sua duração. Começa com um pico intenso e, ao longo de semanas a meses, diminui gradualmente, à medida que a energia da explosão se dissipa. Ao longo da história, várias culturas testemunharam o surgimento de novas estrelas no céu noturno, que eram, na realidade, supernovas ocorrendo em nossa galáxia, visíveis mesmo durante o dia. Cada supernova é um lembrete de que, mesmo na morte, as estrelas têm o poder de iluminar o cosmos com uma despedida final e espetacular. Estes são os remanescentes de supernovas. Eles são compostos de gás, poeira e partículas de alta energia, todos interagindo em um balé cósmico. Quando uma estrela explode, ela lança suas camadas exteriores no espaço a velocidades incríveis. Com o tempo, essa matéria interage com o meio interestelar, formando estruturas complexas e muitas vezes belas. Um exemplo icônico é a nebulosa do Caranguejo, restos da supernova observada na Terra no ano de 1054.
Mesmo após quase um milênio, seu esplendor continua a fascinar astrônomos e entusiastas. Mas os remanescentes de supernovas não são apenas belas paisagens cósmicas. Eles são laboratórios naturais. As condições extremas dentro deles aceleram partículas a velocidades próximas à da luz, ajudando-nos a entender fenômenos de alta energia no universo. Cada remanescente, com sua forma única e padrões de cor, conta a história da estrela que foi, do poder de sua explosão e do legado que deixa para trás no tecido do cosmos. Quando falamos de supernovas, frequentemente nos concentramos em sua destruição espetacular. No entanto, é a partir dessa destruição que os tijolos fundamentais da vida e novas estrelas são semeados. Durante a vida e morte de uma estrela, elementos químicos são formados. A explosão de uma supernova, então, dispersa esses elementos no vasto vazio do espaço. Oxigênio, carbono, nitrogênio, ferro. Muitos dos elementos essenciais para a vida na Terra têm suas origens nas fornalhas das estrelas e nas explosões de supernovas. Além de serem fontes de elementos químicos, supernovas desempenham um papel crucial na formação de novas estrelas. A onda de choque de uma supernova pode desencadear o colapso de nuvens moleculares próximas, dando início à formação de novas estrelas e, potencialmente, sistemas planetários. Em um sentido muito real, nós e tudo ao nosso redor somos feitos de material estelar. As supernovas desempenharam um papel na formação dos elementos que compõem nosso planeta e até mesmo nossos corpos. A próxima vez que olhar para o céu noturno, lembre-se: somos todos produtos das estrelas. As supernovas, em sua morte, semeiam os ingredientes da vida, conectando-nos a um legado cósmico vasto e maravilhoso. Em nossa busca para compreender a vastidão do universo, encontramos nas supernovas ferramentas valiosas. Elas não são apenas fenômenos espetaculares, são também faróis cósmicos que nos ajudam a sondar os confins do espaço. Uma categoria especial de supernovas, as do tipo Ia, tem uma característica intrigante. Elas explodem com um brilho quase uniforme, tornando-se velas padrão no cosmos. Por que isso é útil? Bem, se sabemos o quão brilhantes elas são intrinsecamente e observamos o quão brilhantes parecem ser para nós, podemos deduzir a que distância elas estão. Foi precisamente usando supernovas tipo Ia que os astrônomos fizeram uma descoberta surpreendente no final dos anos 90. O universo não está apenas se expandindo, mas essa expansão está acelerando. Essa revelação, baseada em observações de supernovas distantes, foi tão monumental que resultou no Prêmio Nobel de Física em 2011. Realçou o papel das supernovas como ferramentas fundamentais na cosmologia moderna. As supernovas, em sua explosão cataclísmica, não são apenas o fim de uma estrela. Elas são frequentemente o prelúdio para a formação de alguns dos objetos mais intrigantes do universo. Dependendo da massa original da estrela e da quantidade de matéria deixada após a explosão, o núcleo remanescente pode tomar caminhos muito diferentes. Se o núcleo restante tiver uma massa até cerca de 2 vezes a massa do Sol, ele pode colapsar em uma estrela de nêutrons. Estas são incrivelmente densas, com uma massa do Sol comprimida em um raio de apenas cerca de 10 quilômetros. No entanto, se o núcleo remanescente for ainda mais massivo, o colapso continua até que toda a matéria seja engolida por um ponto infinitamente pequeno e denso, um buraco negro. Os buracos negros são regiões do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Eles podem continuar a crescer, alimentando-se de matéria circundante e até mesmo de outras estrelas. Então, enquanto a morte de uma estrela em uma supernova pode parecer um final trágico, é realmente apenas uma etapa em uma jornada cósmica, levando à formação de corpos celestes ainda mais misteriosos e fascinantes. As supernovas são lembretes de que, em meio à vastidão do cosmos, o nascimento e a morte das estrelas são eventos cíclicos e fundamentais para a tapeçaria do universo. Agradeço por nos acompanhar nesta jornada estelar. Se gostou, curta, compartilhe e inscreva-se para mais explorações espaciais.